Você já sentiu que está dando o seu melhor, mas mesmo assim parece que não está fluindo, as coisas não estão acontecendo? Talvez o problema não seja literalmente o esforço que você está colocando nas coisas, mas sim uma falta de clareza sobre as suas forças e também sobre as suas fraquezas. E é isso que eu quero te ensinar hoje aqui, como é que você vai identificar o que realmente te impulsiona e também aquilo que pode estar te segurando, né, nesse processo. A verdade é que a gente vive tentando também, né, vencer na vida sem saber quais são as nossas principais armas, né? Ou também os nossos maiores desafios internos. E é como a gente jogar um jogo sem saber literalmente as regras dele, né? Ou quais peças a gente tem ali no nosso tabuleiro. Então a gente pode até conseguir avançar um pouco, mas vai ser muito difícil a gente conseguir vencer, né? Com ter êxito ali nas nossas atividades. E por que que saber isso é tão essencial? Porque a gente saber identificar as nossas forças e as nossas fraquezas, elas não são só sobre um autoconhecimento, né? Sobre estratégia, porque o sucesso, seja ele pessoal, profissional, familiar, ele é construído em dois pilares, né? Em duas bases. Então a gente saber aproveitar, né? Saber lidar com o que a gente tem de melhor e também saber minimizar o impacto das coisas que estão nos atrapalhando, né? Então, quando a gente entende isso, a gente para de perder tempo tentando ser bom em tudo, né? A gente começa a ser mais focado, a agir com inteligência. Então, vamos começar aqui pelas suas forças. Eu não estou falando aqui só das suas habilidades técnicas em si, né? Mas também das suas qualidades pessoais, que são as mais importantes. Então faz exercício simples aí, que pode, né, vai mudar a sua perspectiva. Revisite as suas conquistas, né? Pensa em momentos aí, você, que foram marcantes na sua vida, onde você se sentiu orgulhoso de si mesmo. O que que você fez? O que que te levou a ter sucesso naquela determinada situação ali, né? Talvez pode ter sido, por exemplo, uma criatividade que você teve, né? Ou uma habilidade em resolver um problema ali de uma situação. Então anota isso, né? Identifique também o que está te dando energia, o que te dá energia, né, para fazer uma determinada atividade, que faz você sentir prazer, entusiasmo em estar realizando ela, né? Isso aí normalmente está ligado a uma força sua. É como se fosse natural para você fazer aquilo, né? E acredite que essa é uma pista poderosa para você saber sua força. Vamos entender agora uma coisa que a gente sempre joga para baixo do pano, né? Que é as nossas fraquezas. Mas calma que isso não é uma crítica, né? Não é a gente criticar nós mesmos, é ser literalmente honesto, né? Saber a gente entender o que a gente pode melhorar, né? Então, um caminho simples ali, né? Refletir os padrões de frustração que a gente tem. Então, quando é que foi a última vez, por exemplo, que você tentou algo e não deu certo, que você não conseguiu? O que exatamente te impediu nessa situação, né, de você ter o resultado que você estava esperando? Então, talvez pode ter sido uma organização, uma falta de organização, né? Uma dificuldade em delegar que você teve, ou até uma insegurança. Então, identificar esses padrões aí é o primeiro passo, né? Então, reconheça suas desculpas também. Pare e pergunte: quais são as desculpas que eu estou dando na minha vida, né? Ou quais as desculpas que eu estou dando no meu trabalho. Então, quando alguma coisa não sai planejado, por exemplo. Então, as nossas fraquezas, a gente tende a esconder elas, né? Em desculpas. Então, por exemplo, a desculpa que você se dá: eu não tenho tempo. Isso aí pode ser um sinal que você está precisando melhorar uma simples gestão de prioridades, né? Então, faça uma análise sincera de você mesmo. Também peça um feedback de pessoas que você confia, né? E conhecem de você, mas deixe que elas sejam pessoas objetivas, né? Porque elas vão te falar, então tenha uma mentalidade aberta em saber ouvir, saber falar para elas e também saber que elas vão te falar coisas ali que se não vão te agradar, né? Então, agora que você consegue identificar de uma forma mais clara suas forças e suas fraquezas, o que você vai fazer com isso, né? Então, aproveite ao máximo as suas forças, né? Use elas como alavanca para você continuar tentando alcançar seus objetivos. Então, se você é uma pessoa criativa, por exemplo, aplique isso nas áreas que vão fazer diferença na sua vida, né? Seja no seu trabalho, seja na forma com que você resolve seus problemas, né? Tente também minimizar o impacto das suas fraquezas, né? Que isso é muito importante. Então, nem toda fraqueza ela tem que ser eliminada. A gente tem que saber literalmente lidar com elas e aperfeiçoar, né? A tratar elas também. Isso que é o maravilhoso. Então, se é uma organização, por exemplo, né? Usa uma ferramenta técnica e simples, como por exemplo um aplicativo, né, de celular de organização, ou tenta anotar, né? Anota suas fraquezas também. Se é uma falta de confiança, por exemplo, comece em pequenas ações para construir sua segurança, né? Então começa pelo pouco, pelo básico, né?
Então, isso vai fazer com que a gente cresça estrategicamente, né? Então, vai fazer com que a gente saiba investir mais aquilo que está impactando diretamente na nossa vida. Então, se é uma fraqueza, por exemplo, eu vou tentar tratar essa fraqueza de maneira efetiva. Agora, se eu consigo enxergar os meus pontos fortes também, eu consigo ver neles o que me diferencia das outras pessoas, né? O que me faz extrair tudo de melhor que eu tenho e colocar isso aí para o mundo, né? Então a gente tem que saber dominar esses dois lados, que a gente vai ganhar clareza sobre como agir, para onde é que a gente está indo, né? Então a diferença entre quem alcança o sucesso, por exemplo, e quem fica no caminho, muitas das vezes está literalmente na capacidade de saber jogar com inteligência o jogo da vida, entendeu? Então assim, usando os pontos fortes, né? Explorando isso, né, que a gente tem de melhor e também fazendo com que os nossos pontos fracos sejam cada dia menores, né, a gente diminuindo e tratando eles. Então agora eu quero saber de você, né? Qual que é uma força sua aí que você acha que você ainda não está aproveitando ela da maneira que você poderia estar aproveitando, né? Então me conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo também, não esquece, né, de curtir, de compartilhar, de se inscrever também, que você vai achar aqui muito conteúdo sobre desenvolvimento e sobre uma melhora pessoal, né? Então é isso. Te vejo no próximo vídeo. Tamo junto.